Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 a seguir para a nossa reflexão no nome de Jesus Cristo. Você que tem a sua Bíblia por perto, abra a sua Bíblia e nós vamos à leitura da palavra. E o texto, irmãos, fala o seguinte: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo, a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão testemunha minha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amados irmãos, o avivamento, ele é uma obra soberana de Deus. Ele é um derramar especial do Espírito Santo, em que em determinados momentos específicos da história da igreja, a igreja foi contemplada, a igreja foi revestida pelo poder de Deus. E essa visitação, ela sempre resultou em um impacto distinto e perceptível ao redor. Geralmente as pessoas percebem quando tem esse derramar do Espírito Santo. Esse evento, irmãos, ele é sobrenatural. A agenda desse evento não pertence à terra. Porque quando a igreja estava reunida lá no cenáculo, a Bíblia diz que de repente veio do céu. Então a agenda do Espírito Santo jamais ela surge da terra, ela surge do céu. E quando o avivamento vem, a Bíblia relata que há um genuíno e profundo quebrantamento, da mesma forma que ocorreu com o povo de Deus na época de Neemias, narrado no capítulo 8 e 9. O texto fala que quando o livro da lei foi encontrado, o sacerdote Esdras começa a ler o livro da lei no início da manhã. E ele continua lendo esse livro, e a história fala que à medida que ele vai lendo, o povo vai chorando, o povo está em pé, e o povo vai chorando, e ele fala para o povo: não chores, mas nada segurava a lágrima do povo. E essa leitura, ela perdura até o meio-dia. E há relatos no livro que houve uma profunda mudança na vida daquele povo que tinha vindo do cativeiro babilônico. O autêntico avivamento, irmãos, ele é seguido pelos dons do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, ele é perceptível. As pessoas começam a ver um agir sobrenatural de Deus. Mas também nós não poderíamos deixar de falar do avivamentismo. Não podemos confundir avivamento com avivamentismo. E a Bíblia relata a história dos primórdios de um avivamentismo. O avivamentismo, ele é algo fabricado na mente humana. Se você, meu querido irmão, ler em 1 Samuel capítulo 4 e verso 5, lá relata que o povo de Israel, ele se reúne e partem para a guerra. À frente havia os filisteus. Não era uma guerra muito fácil. Os filisteus eram arqui-inimigo do povo de Israel. Eles se preparam, eles estão no acampamento, e a Bíblia fala que ali estava a arca da aliança naquele local. Naquele momento, a multidão festeja, a multidão celebra. No final do verso 5, irmão, você vai ver que a terra estremeceu. O verso fala que a terra estremeceu.
Isso chegou a abalar os inimigos de Deus, os filisteus ficaram abalados. Só que, à frente daquela cerimônia religiosa, aqueles que conduziam a arca do Senhor, era Ofni e Finéias. O sacerdócio, irmãos, ele não estava preparado, ele estava corrompido, não havia compromisso com Deus e com a sua palavra. O sacerdócio estava impuro, estava no pecado, e a Bíblia fala que ali houve uma cachapante derrota para os filisteus. Isso é avivamentismo. Ecos do avivamentismo soou nos Estados Unidos da América, no meado do século XIX, com Charles Finney. Charles Finney acreditava que o avivamento é uma ciência exata, que você pode marcar uma data, um local, para o Espírito Santo ser derramado. Essa ideia é a mesma ideia dos dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. E essa ideia, ela perdura até o nosso tempo. Não raramente nós encontramos placas por aí dizendo culto de avivamento. Mas isso não existe, porque o avivamento, ele vem, a agenda do avivamento, ele vem do céu, ele parte da mente humana. O padrão bíblico do verdadeiro avivamento, ele é descrito pelo profeta Joel. O profeta Joel é o profeta de Deus que mais fala de avivamento no Antigo Testamento. E antes dele falar da vinda do Espírito Santo, ele convoca o povo para um acerto de vida. Ele convoca os que mamam, ele convoca homens, mulheres, ele convoca os líderes da igreja. O noivo, no momento em que ele se casava, ele não era nem convocado para a guerra. Mas nesse momento o profeta Joel está dizendo: saia o noivo e a noiva do seu tálamo. Agora é um momento de acerto de vida, é um momento de arrependimento. É o momento em que haverá uma grande efusão do Espírito Santo. O povo estava sendo conclamado pelo profeta Joel a quebrantar, a rasgar o coração e não a veste, conforme era o costume do povo de Israel. Ele convoca todo o povo. Ele convoca todo o povo e dizendo: olha, vai acontecer que depois do acerto de vida, depois de uma mudança, aí vem o derramar sobrenatural do Espírito Santo. Essa promessa narrada pelo profeta Joel, essa promessa da parte de Deus, ela nos remete para Jerusalém, ela nos remete para o Pentecoste. Mas antes, nós podemos falar que Jesus Cristo, ele concluiu a sua obra da redenção. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele subiu para o Pai e disse o seguinte: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, vai vir um outro Consolador e vai ficar com vocês, e ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Aí ele diz: vocês vão para o cenáculo, lá vocês aguardem até que, é preciso aguardar. E a igreja de Jerusalém, que teve o privilégio de receber o primeiro avivamento da história, a igreja cristã que recebeu o primeiro avivamento da história, naquele momento, ela aguarda ali o derramar do Espírito Santo. Em Atos 2 fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar, e a Bíblia fala que de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado, e o texto fala que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Essa promessa se cumpriu, a promessa do profeta Joel, feita por Deus, se cumpre ali. E a multidão que passava em frente dizia: não é possível, esse povo deve estar bêbado. A multidão ficou confusa. Capítulo 2 e 6 de Atos dos Apóstolos diz que a multidão que passava na rua não estava entendendo. E o apóstolo Pedro, ele se põe de pé para explicar que aquele evento era o evento prometido pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos.
Essa é a promessa do profeta Joel, essa promessa que cumpriu lá no Pentecoste. Quando Pedro começa a explicar, a explicação de Pedro se transforma em um sermão. E quando termina aquele sermão, Pedro não fez apelo. Não precisa, irmão. Quando o Espírito desce, não precisa insistir para ninguém. Quando o avivamento vem, não precisa pedir para ninguém vir para a igreja, não. Não precisa falar para o pecador que ele tem que se arrepender. Ele vem. O pecador vem. Aqueles que cometem pecados sexuais vêm. Aquele que está distante de Deus, ele vem. Porque é o Espírito que o impulsiona. Sem a vontade do Espírito Santo, sem a ação dele, nem eu, nem você, nenhum de nós estaríamos aqui. E é ele que convence-nos do pecado, do juízo e da justiça. E a Bíblia diz que ele veio. E ele veio. Quando Pedro termina aquele sermão, a multidão começa a perguntar: e agora, varões e irmãos? E agora o que vamos fazer? O que vamos fazer? A multidão não sabia o que fazer, é a multidão que faz o apelo. Aí Pedro fala: arrependa, vocês têm que arrepender e ser batizados no nome de Jesus Cristo. É preciso o arrependimento. Esse é o mesmo arrependimento que o profeta Joel convoca o povo. E após esse arrependimento, o Espírito Santo desce e ele batiza e ele sopra onde ele quiser. Ele é Deus. Ele é Deus. E ele faz revelar em nós o caráter de Cristo. É ele que abre os nossos olhos. É ele que abre a nossa mente, o nosso coração. É ele que faz nos entender as palavras que Jesus Cristo disse. É ele que molda em nós o caráter de Cristo. É ele que faz com que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. É ele que faz em nós, é ele que faz produzir em nós os frutos do Espírito, que é amor, alegria, bondade, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. É ele que inclusive nos ajuda a perdoar. Existe circunstância que apenas a ação do Espírito Santo nos faz perdoar. E é ele, apenas com ele, com a ajuda dele, que podemos oferecer o verdadeiro perdão. Se você vê o texto narrado em Lucas capítulo 9, verso 55, esse texto aqui, irmãos, fala que Jesus Cristo estava descendo do monte da transfiguração. Esse monte da transfiguração fica na Galileia. Da Galileia para vir para Jerusalém, precisava passar numa região chamada Samaria, e que o judeu cortava caminho. O judeu não passava dentro de Samaria, mas Jesus Cristo e os discípulos, eles vão e passam dentro de Samaria. O caminho era longo, são mais de 100 quilômetros. O texto de Lucas capítulo 9, 55 diz que chegando uma determinada aldeia, eles pediram ao samaritano para que pudesse pousar ali, ficar ali. Mas o texto diz que o aspecto de Jesus Cristo e dos apóstolos era de como quem ia para Jerusalém. Quando eles perceberam que se tratava de judeus, ele falou: aqui não, aqui na aldeia de samaritano não fica judeu não. Nós somos samaritanos e vocês são judeus, vocês seguem o seu caminho. O texto é claro em dizer, irmãos, que Tiago e João, ele chega para Jesus Cristo e faz um pedido inusitado. Eles queriam fazer descer fogo do céu para eliminar o samaritano. E Jesus Cristo fala: vocês não sabem de que espírito sois. Eles queriam queimar o samaritano. Mas aí nós precisamos retornar para Atos capítulo 8, verso 14 e 15. Diz que após a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, esse mesmo João que queria queimar o samaritano, agora ele é enviado para Samaria. E a Bíblia diz que João, ele começa a orar para que o samaritano recebesse o Espírito Santo. Esse é o poder do Espírito Santo, irmão. Ele ajuda você a perdoar. É ele, apenas ele nos ajuda a perdoar. Mas a ação soberana, sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja não fica apenas na igreja de Jerusalém. A Bíblia diz que os ventos do Espírito também chegam à igreja de Antioquia. E nessa igreja, o Espírito Santo, ele disse
separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. É ali que ele escolhe Paulo e Barnabé para a obra missionária. E o texto fala que a fé dos crentes de Antioquia foi tão autêntica, eles eram tão parecidos com Jesus Cristo, que pela primeira vez na história, os crentes foram chamados de cristãos. Essa igreja envia Barnabé e Paulo a princípio. Apenas o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho para todo mundo conhecido da época. A Bíblia diz também que o poder do Espírito chega em Éfeso, uma cidade promíscua, uma cidade idólatra, uma cidade cheia de ocultismo. Mas à medida que o apóstolo Paulo começa a pregar em Éfeso, aqueles crentes tiveram o poder para abandonar o pecado, eles receberam o poder para abandonar a prostituição, a magia, o ocultismo. Livros de magia eram queimados em praça pública, e todos os que habitavam na Ásia, segundo Atos capítulo 19, verso 10, ouviram a palavra através da influência da igreja de Éfeso. Mas os ventos do Espírito continuam soprando. E já na era moderna, nos Estados Unidos da América, século 18, a história diz que ali havia um padrão moral e espiritual muito baixo. Já nessa época, as famílias já estavam em decadência. Sexo fora do casamento já era algo normal nos Estados Unidos da América nessa época. Era algo aceitável. A embriaguez, o uso de drogas, o ocultismo pairava sobre a sociedade americana. Mas a história diz que Deus levantou dois homens, Jonathan Edwards e George Whitefield, para proclamar de forma ardente o verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento. E eles começaram a falar sobre a justificação pela fé. A história relata, irmãos, que bares e prostíbulos foram fechados, porque proprietários desses estabelecimentos converteram a Cristo. Há relatos também que uma pequena cidade chamada Northampton, essa cidade tinha 1.200 habitantes, 300 deles se renderam ao evangelho. E os ventos desse avivamento que varreu a América, chega na Europa, no país de Gales, na Escócia. E historiadores falam que foi esses ventos do avivamento que livrou a Inglaterra daquela revolução sangrenta que houve na França no fim do século XVIII. Esse avivamento chega na Alemanha, chega nos morávios. Em 1727, uma cidade dos morávios, lá havia cerca de 600 pessoas. Uma cidade de 600 pessoas foi capaz de enviar 226 missionários. Tão grande foi a obra do Espírito Santo entre os morávios. Esse avivamento, irmão, chegou no país de Gales. Esse avivamento, ele chegou a Xangai, chegou na Coreia do Sul e até hoje produz frutos. Existiu muitos avivamentos na história da igreja cristã. No livro Avivamento na África do Sul, o pastor Hélio Sting, ele conta que ele evangelizava a tribo dos Zulus na África do Sul. E no início do ministério dele, ele conta que terminava o culto, tinha que ficar resolvendo problema tribal. As pessoas não iam embora, ficavam dentro da igreja para o pastor resolver problema. Esse pastor Hélio Sting começa a orar a Deus por um verdadeiro avivamento. E a história fala, esse livro fala, que quando o Espírito Santo desceu, terminava o culto, os irmãos também não iam embora, mas eles ficavam na igreja para confessar pecado, para adorar, para se abraçar, para ficar próximo um do outro. Deus tem mais para fazer por nós, irmãos. Povo promessista, Deus tem mais. A experiência que nós temos de avivamento, ela não ficou restrita apenas à década de 30. A experiência que nós temos de avivamento não é essa da década de 80, os mais antigos começam a falar, as vigílias que nós tínhamos, vimos crianças ser batizadas, vimos velhos, vimos homens, mulheres ser batizadas com o Espírito Santo. Essa experiência
ela pode ser ainda vivida no nosso tempo. Ela pode ainda ser vivida. Deus tem mais a fazer por nós. Deus tem mais para fazer para você, para a sua família, para a sua igreja. Às vezes, irmão, nós temos a tola ilusão de que se imitarmos o mundo, nós vamos atrair pecadores. O que atrai pessoas ao verdadeiro arrependimento é se seguirmos o padrão bíblico da busca do verdadeiro avivamento, que é o padrão dito ao profeta Joel, que é o padrão estabelecido por Jesus Cristo. É joelho no chão, é coração quebrantado, é coração arrependido. Comece a orar, irmãos, comece a orar, assim como Evan Roberts fez lá no país de Gales. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar assim como a igreja cristã primitiva fez. Eles ficaram no cenáculo até que, às vezes nós, enquanto igreja de Cristo, nós cansamos. Nós achamos que o avivamento é coisa do passado. Às vezes nós começamos a imaginar na nossa mente que Deus não vai nos visitar mais. Mas Deus tem promessa para você, para a sua igreja. Deus pode fazer crianças serem batizadas ainda com o Espírito Santo. Deus pode revestir jovem, velho e adulto. Quando Ele fizer isso, Diácono Wagner, esse conflito de gerações, ele vai acabar. Porque quando o Espírito Santo descer, não tem mais conflito de gerações, não tem facção dentro da igreja, não tem grupo A, grupo B, grupo C, mas todos vão ter a capacidade de ser um no Espírito Santo. A verdadeira unidade, ela só consegue quando a igreja se dobra diante de Deus. E quando a igreja se dobra, quando o Espírito Santo desce, a igreja consegue ser uma. Aí cumpre a oração que Jesus Cristo fez, a oração sacerdotal: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Deus tem promessa para você. Permaneça orando, permaneça clamando. Talvez você nunca viu uma criança ser batizada com o Espírito Santo. Talvez você nunca viu. Faz 25 anos que eu não vejo, irmão. Faz 25 anos que eu não vejo mais uma criança ser revestida pelo poder do Espírito Santo. Mas o que me consola é que o vento do Espírito, ele pode soprar aí onde você estiver. Chama os teus filhos, chama os seus netos, chame os seus. Chame a sua família e comece a orar. Chame a sua família e comece a clamar. Que o vento do Espírito Santo, ele sopra. E ele vai soprar. Ele sopra onde ele quiser. Ele sopra onde você estiver. Ele sopra. A Bíblia diz que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas ele sopra. Ele sopra. Comece a clamar onde você estiver. Comece a buscar. Comece a buscar o poder de Deus. Há esperança para nós. Deus, ele não esqueceu da sua igreja. Deus não esqueceu de nós. E vai acontecer depois que você clamar, depois que você colocar os teus joelhos no chão, depois que você acertar a sua vida. Permaneça até que os ventos do Espírito Santo comecem a sobrar sobre a igreja. Deus não mudou, Deus não falha, o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo. Mas tenha coragem de falar igual o salmista Davi falou: sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Tenha coragem de fazer essa oração aí onde você está. Tenha coragem de pedir para Deus sondar sua mente, as intenções do seu coração, o que você tem feito em prol da igreja de Cristo. Vê se há em nós, ó Pai, algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho da justiça, ó Pai. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Meu Deus,
Nós pedimos perdão pela nossa lentidão em amar o Senhor. Eu sei que o Senhor não esqueceu da igreja da promessa. Eu sei que o Senhor não é apenas o Deus do passado, o Deus da igreja do Pentecostes, o Deus de Evan Roberts e George Whitefield. O Senhor não é apenas o Deus de João Augusto. O Senhor é o Deus do presente, é o Deus de agora, é o Deus que cura, que liberta, é o Deus que pode trazer entre nós um grande avivamento, um grande mover do Espírito Santo. Eu confio nisso. Perdão por termos muita folha, mas falta em nós frutos. Por isso eu peço ao Senhor um novo coração. Reaviva a tua obra no meio dos anos. Reaviva a região do Acre. Reaviva o teu povo. Visita, Pai, essa família que está agora assistindo. Visita esse filho, esse que nunca viu a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Pai, não deixe essa geração passar sem que ela seja quebrada, seja esmagada pelo Teu Espírito Santo. Não deixe essa geração passar, meu Pai. Começa a revestir onde essa pessoa estiver. Onde tiver um filho seu orando no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, visita. Visita no nome de Jesus Cristo. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, seja glorificado. Bendito és o nome do Senhor. Bendito és o teu nome, ó grande Pai. Muito obrigado, continue conosco, ó grande Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também em favor dos enfermos, ó grande Pai. Essa pandemia está nos atingindo. Tem muitos irmãos nossos que foram afetados. Tem muitos irmãos que nem acreditam na cura, no dom de língua mais. Tem muita gente que tem o olhar mais nas mídias sociais do que na tua palavra. Visita ele assim mesmo, grande Pai. O Senhor é Deus. É o Senhor que controla a história. O Senhor é o Deus do passado, do presente e futuro. O Senhor é o A, é o Z, é o primeiro e o último. E nós confiamos, nós entregamos nossa vida na mão do Senhor. Muda a nossa sorte no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, grande Pai. Coloque a mão no seu coração onde você estiver. Oh grande Pai, nós te suplicamos no poder do nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, o Consolador, que veio ficar, que veio guardar, que veio, é o nosso Paracleto, que veio estar conosco, nos ajude nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém.